Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com a irmã Eliane Lima. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje, esse devocional, eu quero dar um título: Está demorando? Apenas creia. Eu quero ler aqui como base no livro do profeta Abacuque, em seu capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Eu quero falar a respeito de promessas. Muitas vezes nós ouvimos promessas e nós queremos que elas se cumpram, muito rápido. O profeta Abacuque, ele passava por uma situação adversa. Aquele povo naquele tempo estava passando por situação muito difícil. O capítulo 1 inicia inclusive com Abacuque questionando a Deus a respeito de algumas coisas, e ele dizia assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. Então aqui nós vemos Abacuque passando por uma situação naquele povo, naquela época, e ele questionava a Deus e dizia que ele estava pedindo, ele estava orando e parecia que Deus não via, que Deus estava retardando a sua promessa de dar o livramento, de salvar o seu povo. Mas há uma promessa sobre as nossas vidas. Eu li uma ilustração uma certa vez a respeito de um garotinho. E todos os anos a sua avó lhe presenteava e ela sempre perguntava o que era que ele queria de presente e de Natal. E ele sempre dizia, e sempre na época certa o presente chegava pelo correio e sempre vinha aquilo que ele pedia, porque ela morava afastado. Mas só que teve um ano que ela perguntou o que ele queria e ele disse: Olha, eu quero um álbum, eu quero colecionar, figuras, e eu preciso de um álbum. E ela disse: Não, pode ficar tranquilo que eu vou dar o álbum. Só que quando chegou o Natal, as pessoas começaram a perguntar: O que é que você ganhou? O que é que você ganhou de presente? Ele dizia: Eu ganhei um carrinho, eu ganhei uma bola, eu ganhei isso e um álbum da vovó. E aí outro vinha perguntava, ele enumerava os presentes e dizia: E um álbum da vovó. E a mãe começou a ficar incomodada e ela chegou para ele e disse: Mas meu filho, você está dizendo para as pessoas que você ganhou esses presentes, mas você sempre diz que ganhou o álbum da vovó, mas você não ganhou o álbum, O álbum não chegou, a vovó não mandou o seu álbum. Ele dizia assim: Mas mãe, se a vovó prometeu, é a mesma coisa. Ou seja, ela não trouxe ainda, mas ela prometeu que vai me dar o álbum. Então, para mim é a mesma coisa, eu já considero como ganho. Isso aquela criança estava querendo dizer. E passado alguns dias, a avó chegou, foi visitar a família, chegou até meio de surpresa e ela levou o álbum. E ela disse: Olha, eu só não mandei antes porque não achei o álbum do jeitinho que você queria. Então, eu encomendei, esperei esse álbum chegar para trazer para você. E aí resolvi trazer pessoalmente. Então, o que a Bíblia diz? Que nós temos que ter a inocência de uma criança, aquele que não se tornar como criança,
não vai ver o Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com as promessas materiais, com aquilo que pode nos beneficiar materialmente, e muitas vezes nós ouvimos ou nós lemos na palavra de Deus a respeito de alguma promessa, né, que o Senhor nos faz, só que nós precisamos daquilo para ontem. E muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito e nós desanimamos. E aí nós começamos a questionar o Senhor, nós desistimos daquilo e começamos a murmurar, a reclamar. E não fazemos como aquela criança que já agradecia antecipadamente pelo presente. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E Ele disse para Abacuque, se demorar, espera, porque certamente vai acontecer. E aquela criança exercitava a sua confiança na palavra da sua avó. E nós vemos também que há uma promessa sobre todas as promessas. Há promessas de bens materiais, há promessas de prosperidade, há promessas de todas as formas na Bíblia, de saúde em abundância, de não faltar o pão de cada dia. O Senhor nos deixou inúmeras promessas. Agora, nós precisamos, mais do que tudo isso, nos preocupar com aquela promessa que Ele fez, com a sua palavra, que diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, escutem, diz o Senhor Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Então, que nós possamos estar preparados para dizer, vem Senhor Jesus, não apenas esperando nesta terra, nesta vida, recebermos algo da parte do Senhor, mas na promessa maior que Ele fez, que Ele subiu ao Pai, mas Ele disse que um dia Ele voltaria. E é nessa promessa que nós temos que estar firmados e preparados para recebermos o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Deus abençoe e que o Senhor possa realmente trabalhar e falar ao seu coração. Amém.